Olá, lindezas! Estamos aqui com mais um recorte de aula síncrona que demos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso que oferecemos pelo SECA UniOeste. A outra questão que eu falei de forma bem en passant para vocês, que estou retomando aqui hoje, é com relação à vírgula. Então, a gente viu que, em relação ao sujeito e predicado, a regra geral é: não se separa por vírgula sujeito de seu predicado. Os termos essenciais, então, tem essa regra geral. E nós temos essa regra geral também para os termos integrantes. Então, via de regra é: não se separa por vírgula o verbo e seu complemento ou o nome e seu complemento, no caso, complemento nominal, e nem o agente da passiva. A gente não isola por vírgula esses elementos. Então, aqui nós temos um exemplo bem comum, que é colocar vírgula antes do que. Nota-se, vírgula, que em qualquer texto enunciado está presente o fenômeno da intertextualidade. Então, aqui, neste nota-se, nós temos nota-se o que. Esse que inicia a segunda oração é um que inicia o objeto direto, que vai complementar o verbo notar. E ele é oracional, esse objeto é construído em forma de oração, por isso que nós temos esse conectivo aí, a conjunção integrante, que vai iniciar esse elemento. Então, é muito comum termos vírgula antes deste que e depois deste que também. Aqui, neste caso, depois do que poderia ter vírgula? Neste caso, poderia ter vírgula. Por quê? Porque eu tenho um elemento de tom adverbial aqui, ó, em qualquer texto enunciado, que eu, inclusive, poderia tirar sem prejuízo sintático e semântico. Aliás, semântico sim, mas sintático não. Note-se que está presente o fenômeno da intertextualidade. E aí, em qualquer texto enunciado, é onde, responde onde, ou seja, adjunto adverbial. A gente diria que o mais próximo do que a gramática nos traz é de lugar, mas não é exatamente de lugar, né? Mas então, em qualquer texto enunciado, poderia estar entre vírgulas. Nós teríamos que ter uma vírgula depois do que e uma vírgula depois do enunciado, que estaria separando essa parcela aqui de tom adverbial. Agora, se não tivesse essa parcela de tom adverbial, a vírgula depois do que não caberia, porque separaria a conjunção integrante do núcleo ali do objeto. Outro exemplo aqui. As altas taxas remanescentes florestais do litoral paranaense são resultantes de vários fatores referentes, vírgula, às condições naturais do terreno e ao histórico de engajamento dos ambientalistas em proteger esses ambientes. Aqui, neste caso, referentes, o adjetivo está pedindo referentes a quê? As condições naturais aqui, vai iniciar aqui um complemento nominal. E aí nós temos a conjunção aqui integrada junto com o artigo, né? Então, essa vírgula não pode ocorrer entre o elemento que pede o complemento e seu complemento. Mas e se eu intercalasse algum elemento externo de tom adverbial? Aí, beleza. Desde que você coloque vírgula antes e depois desse elemento intercalado. Aqui, vamos ver. Quando passam pela região um número superior a 1 milhão de visitantes, buscando principalmente o sol e as praias, uma destinação direta, tinha essa vírgula aqui. Aí, neste caso, ou você copiou errado, ou estava errado lá no original. No texto acadêmico, como é que eu geralmente tenho orientado quando há um erro no original? É a gente não ficar expondo esse autor aí do original e fazer uma paráfrase, né? Dizer a mesma coisa, não com as palavras dele, mas dizendo que é dele, mas fazendo uma paráfrase, uma citação indireta, e a gente resolve o problema e não fica expondo ninguém. Para não ter que usar aquele SIC lá entre colchetes, né? Mas aqui, qual que é o problema dessa vírgula? O problema que o buscar pede complemento e ela está separando. Buscar o quê? O sol e as praias. Mas, prof, eu não intercalei principalmente? Intercalou, mas olha só. Quando a gente intercala, a gente tem que usar vírgula antes e vírgula depois. Principalmente sendo uma adjunta adverbial de curta extensão, essa vírgula é opcional. Então, você poderia tanto tirar essa vírgula depois de buscando, quanto colocar outra depois de principalmente, que aí o que eu estaria fazendo? É como se eu estivesse colocando em uma caixinha o principalmente, e aí o buscando o sol e as praias mantém a sua relação sintática aqui sem quebra. Mais um exemplo aqui.
Apesar das objeções citadas, muitas das críticas já feitas por linguistas a tal abordagem pouco efeito representam no conteúdo repassado pelos professores, que diariamente reproduzem em suas aulas explicações e exercícios repetitivamente normativos. Qual que é o problema aqui? Nós temos o verbo reproduzir, ele pede complemento. Reproduzem o quê? Isso daqui, explicações e exercícios, são os dois núcleos do objeto direto. Então, o que acontece? Essa vírgula está quebrando a relação entre o verbo e o objeto direto. Não pode. A mesma coisa se fosse objeto indireto. Mas, prof, em suas aulas tem tom adverbial, é uma intercalação. Então, beleza, aquela mesma regra. Você vai querer colocar entre vírgulas? E aí, então, eu colocaria a vírgula antes do em suas salas, logo após o reproduze, e manteria essa segunda. Ou a outra opção é simplesmente tirar esta aqui, porque ela está quebrando relação de verbo e seu complemento. Aqui é outro exemplo lá com o que a vírgula vem depois do que, né? Cabe ressaltar que, vírgula, esses discursos são construídos por um ou mais interlocutores, e aí continua. Então, essa vírgula depois do que, se eu não tenho nada intercalado, por exemplo, que infelizmente, que felizmente, algum termo de tom adverbial não está intercalado, então eu não posso ter essa vírgula depois do que. Eu trouxe um exemplo certinho para mostrar para vocês. Cabe mencionar que, durante a realização das oficinas e reuniões, bem como na elaboração dos documentos de cada etapa do processo, houve um posicionamento neutro e por vezes contraditório. E aí continua. Então, aqui também certinho por quê? Esse que tem a vírgula, mas ele não está quebrando a relação com o elemento aí, o objeto, o núcleo do objeto. O que a autora fez foi intercalar, durante a realização das oficinas e reuniões, e aí intercalou mais outra ainda, bem como na elaboração dos documentos de cada etapa do processo. Então, são duas intercalações aqui que ela faz e usa a vírgula adequadamente. Se acabasse aqui em reuniões a interpolação, teria vírgula só aqui, mas aí encadeou mais outra e vírgula aqui depois de processo. Então, o que acontece? Cabe mencionar que houve posicionamento neutro, e aí continua. E quando eu vou intercalando, então, aqui já expressões que são mais compridas, então já são obrigatórias essas vírgulas, tá? Aí nós temos, então, uma construção bem adequada, porque é como se eu estivesse colocando numa caixinha, desde durante até processo, então não quebra a relação entre cabe mencionar que houve um posicionamento neutro. E assim por diante.